foi uma semana extremamente agitada. A Câmara Americana de Comércio para o Brasil, a AmCham Brasil, afirmou que cerca de 10,7 bilhões de dólares em exportações brasileiras aos Estados Unidos serão atingidos por uma sobretaxa total de 37,5% após a entrada em vigor da nova tarifa de 12,5%. É esse o assunto de agora. Vou chamar o Murilo Medeiros de volta para a gente falar um pouquinho de tarifaço. Murilo, antes de eu me despedir de você, essa semana a gente teve o começo da validação dos 25% sobre aquela investigação que começou no ano passado, da Seção 301, sobre o PIX, o combate à corrupção, ao desmatamento ilegal e também à pirataria. E aí ontem teve o acréscimo dos 12,5%, também da Seção 301 de investigação, mas essa investigação mais recente desse ano, que coloca o Brasil com mais 59 países, sendo esses países não conseguindo esses países combater o trabalho forçado. Já o Brasil via as duas taxas com bastante pessimismo de que não conseguiriam renegociar, e é exatamente o que aconteceu, Murilo. Pois é, Natália, mais um capítulo dessa novela do tarifaço, vai e vem do governo Trump, e mais na véspera eleitoral brasileira, né, que tem um impacto político muito significativo. Na primeira versão do tarifaço, dos 27%, né, dos 25%, a justificativa era a concorrência, combater a concorrência ilegal, né? E agora a justificativa é de trabalho forçado, né? Claramente é uma forma do governo Trump de driblar a decisão da Suprema Corte norte-americana e tentar impor tarifas, muitas vezes sob o argumento político, né, usando como cortina de fumaça para impor tarifas aos países, inclusive aos seus aliados históricos, países da Europa, da América Central, da própria Ásia. Então é algo que vai redobrar os esforços da política econômica brasileira agora, nesse período curto, para tentar salvar minimamente os setores mais prejudicados. E todas essas tarifas somadas, né, 37,5%, a grande pergunta que fica é: essa conta vai chegar para quem? Não só para o bolso do consumidor, mas também para os potenciais concorrentes na disputa eleitoral. E curioso também, Natália, que essa conjuntura do tarifaço, o governo Lula fica numa armadilha, porque ao mesmo tempo que o presidente da República ganha um discurso da defesa da soberania nacional e conseguiu um inimigo externo para gladiar publicamente, né, o governo também corre o risco de, com os efeitos do tarifaço, o próprio tarifaço se voltar contra o próprio governo, com ondas inflacionárias, aumento do custo de vida para o cidadão. Então, é algo que o governo tem que acompanhar com muita cautela, né? E, nesse momento, a lógica eleitoral atrapalha muito mais do que ajuda, tanto no discurso do Palácio do Planalto, como no pronunciamento das candidaturas de oposição. Murilo, vou adicionar mais um elemento aqui à nossa conversa, que é o Rodrigo Medina, nosso professor internacionalista, professor de Relações Internacionais. Professor, muito bom dia, é sempre um prazer te ter aqui. Eu já queria pegar esse finalzinho da fala do Murilo para passar para você, que é eleições aqui no Brasil. O tarifaço já é um grande assunto para isso, as pesquisas mostram, não só em relação ao tarifaço, mas principalmente as reações ao tarifaço. Como o presidente Lula, por exemplo, trouxe o discurso da soberania nacional e isso trouxe para ele uma boa aprovação ali, um começo de reação importante até a gente chegar aqui. Mas também tem eleição nos Estados Unidos. Não é em relação ao presidente ou à presidência, mas também uma renovação de Congresso que vai acontecer aqui no Brasil. E isso certamente vai se
espelhar, pode modificar também o pleito por lá, né, professor? Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia, Murilo. É disso que se trata. Nós temos uma clara distinção entre dois momentos de guerra tarifária que foi movida não apenas contra o Brasil, mas contra uma série de países, mas nessa segunda onda de choque, né, de alíquotas aplicadas contra produtos brasileiros, o componente eleitoral tem notável centralidade, tanto nos Estados Unidos, onde parte considerável do legislativo se renovará, e disso depende a manutenção da base de apoio que vem viabilizando medidas do poder executivo, né, e toda uma estratégia de burla à possibilidade de essa frágil base de apoio não sustentar medidas claramente autocráticas, não é? E também de ingerência nas eleições brasileiras. Então, esses são dois componentes bastante relevantes para que nós possamos compreender por que, nessa segunda onda de choque de tarifas aplicadas, a cautela na resposta diplomática da parte do governo brasileiro, também a resposta econômica deve ser maior, né? Então, esse é o compasso de espera que se impõe desde Brasília, né, com relação a esses elementos que nós estamos aqui colocando. Notadamente, o argumento de práticas comerciais desleais, né, mantido pelo escritório representante comercial dos Estados Unidos e, ao fim e ao cabo, das escolhas do próprio presidente Donald Trump em se posicionar frente ao pleito eleitoral brasileiro, né, que dão a tônica desse novo momento. É importante frisar que, assim como naquela primeira vez, né, no final do ano passado, nós temos importantes exceções listadas na lista de produtos que, então, são objetos dessa tarifação. Estamos falando de centenas de itens estratégicos para a economia norte-americana, que vão desde petróleo, gás, madeira, suco de laranja, né, que ficam isentos de cobrança. Mas, se nós levarmos em consideração os dados acerca da balança comercial nos Estados Unidos, quem mais perde é o próprio consumidor norte-americano, em razão da alta dos preços, que é praticamente inevitável nesse contexto, e o custo político que isso terá numa vertiginosa queda da popularidade do presidente norte-americano, em razão dos próprios malogros da sua política externa. Professor, vou me despedir do Murilo Medeiros. A gente segurou ele um tempão aqui para falar um montão de assunto importante. Murilo, é sempre muito bom te ter aqui. Obrigada, viu? Obrigado, Natália. Bom dia a todos. Valeu. Até a próxima. E aí eu sigo com você, professor. Acho que dá para a gente falar mais um pouquinho sobre Estados Unidos, principalmente. A gente vai falar muito também aqui sobre Venezuela. Daqui a pouco a gente tem o venezuelano que esteve nos terremotos, um mês desses terremotos que aconteceram e destruíram a Venezuela, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Antes, então, da gente passar para a Venezuela, essa semana, professor, a gente continuou acompanhando Estados Unidos e Irã, que já deixaram o memorando, né, de entendimento, um acordo de paz acordo oficial para terminar a guerra, muito lá para trás. Os ataques estão cada vez mais resistentes. Inclusive, ontem mesmo a gente conversou com outro especialista aqui que falou que, no caso das bases militares ali, elas já foram todas destruídas. Então, por exemplo, o presidente Donald Trump disse que vai começar a atingir estruturas que são importantes para os civis. Então, pontes, mexer realmente com a vida da população iraniana. Lembrando que o primeiro ataque, antes mesmo de matar o Ali Khamenei, lá em Teherã, teve um ataque em Minab, uma escola que matou um montão de criança, um montão de menina
que foi o começo da guerra com os ataques ali de Estados Unidos e Israel contra o Irã, professor? Assume-se um risco grave com isso, Natália, em termos de política internacional e mesmo de justiça internacional, porque ataque à infraestrutura em contexto de guerra pode ser considerado crime de guerra, né? Então, se o presidente Donald Trump, dizíamos há pouco, né, em meio às vésperas de eleições para o poder legislativo, da qual depende a renovação e a própria manutenção da sua agora frágil base de apoio, né? Precisa de um índice mínimo de popularidade para manter-se no poder e aprovar as suas agendas frente ao poder legislativo. A mácula ainda maior da sua imagem internacional, né? Frente a eventuais desdobramentos de estratégias de destruição dos próprios meios de vida, né, do povo iraniano, essa estratégia pode ser muito malfadada. Apesar de que o que se diz desde a Casa Branca não é necessariamente o que ocorrerá, não é? É um traço bastante característico da política externa deste governo no segundo mandato de Donald Trump, é exatamente o teste da realidade a partir de verborrágicas declarações que logo em seguida não se convertem no plano real. Pode ser disso que nós estamos tratando, né? De um teste de repercussão, que tende a ser muitíssimo negativo, diga-se de passagem, não é? Isso porque não há, apesar de nós sabermos que o governo norte-americano foi alimentado à revelia do que diziam os seus serviços de inteligência, né? Por relatórios de outros poderes, de outros serviços de inteligência, como o Mossad, de que ataques militares agravariam o quadro de revolta popular no Irã, e isso desestabilizaria ainda mais o regime, levando inevitavelmente à sua queda. Nós sabemos que na realidade, isso não apenas não ocorreu, mas não há nenhum indicativo de que ocorrerá. Então, fustigar o povo italiano, o povo iraniano, não resultará em instabilidade do regime que aponte para qualquer possibilidade da sua deposição. Seria o desdobramento político esperado para esse tipo de crueldade. Não há outra forma de dizê-lo.